Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre uma passagem que está em Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11. Buscai e achareis. E ela começa da seguinte forma: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Então aqui nós temos duas grandes ideias. A primeira, que Jesus está nos falando nesse trecho, que nos fala sobre buscar, nos esforçar para que consigamos conquistar ou encontrar alguma coisa. E na segunda ele fala também sobre o que nós estamos pedindo e recebendo do Pai de Deus. Então, no primeiro item, nós perceberemos que esse buscar e encontrar, ele pode ser visto tanto do ponto de vista material, terrestre, como do ponto de vista também espiritual. Ou seja, nós temos, por exemplo, uma lei do trabalho, que todos nós trabalhamos, e trabalho aqui são ocupações úteis, né? O que nós estamos fazendo que é útil ou para mim ou para o outro. Através dessa lei do trabalho, ou do trabalho em si, é que nós buscamos para encontrar. E aí, é claro que todo trabalho tem que ter alguns aspectos, algumas condições para que ele possa acontecer. Então, a disciplina é uma, ter um objetivo é outro. E aqui, Jesus está falando o seguinte, tem um ponto A e um ponto B, né? Nós precisamos fazer esse trabalho, essa jornada do ponto A para o ponto B, e isso nada mais é do que o trabalho ou uma ocupação útil. E sempre que nós realizamos isso, nós estamos tendo um progresso, que é, uma lei natural que faz com que a pessoa busque sempre uma condição melhor do que a atual. Já a natureza, os animais não têm essa condição de buscar situações, de buscar o progresso, uma condição melhor do que a atual. E aí, nós, por exemplo, no ponto de vista material, nós vemos o avanço que nós tivemos na ciência, o como nós progredimos, e para isso foi necessário, é claro, trabalho. Alguém buscou, em algum momento de suas vidas, aquele avanço ou aquela melhoria. E através do trabalho isso pode ser conquistado. Do lado espiritual, a mesma coisa. Nós também temos essa jornada do A para o B, né? Só que enquanto no primeiro ponto as coisas são na vida material, no planeta Terra, no aspecto espiritual nós podemos buscar simplesmente as virtudes, que são pré-requisitos ou requisitos para a bem-aventurança e que o Evangelho nos propõe. Também podemos buscar a prática da caridade ou simplesmente fazer o bem. Todos estes são itens que nós precisamos, devemos buscar. Tem uma frase de Sêneca que nos diz que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde quer ir. Então é muito importante nós termos esse ponto B e buscar esse ponto B, né? Sempre com disciplina, deixando claro qual que é o objetivo, como que nós vamos fazer e iniciar essa jornada. Porque se não buscarmos, não encontraremos. E aí tem um papel importante também, que é a aflição. A aflição, ela desempenha um papel importante nesse aspecto do buscar e encontrar. Porque a aflição vai nos trazer muitas vezes a dor. E essas aflições, elas estão relacionadas com falhas em nosso ser. Ou seja, são
problemas que nós temos nesse ponto A, que pela dor vão nos impulsionar para um ponto B. Como assim? Por exemplo, ciúme. Ciúme é um problema, é um defeito, e ele nos faz sofrer. Outro exemplo é o orgulho, que é um defeito, né, de caráter. Aquele que é orgulhoso, em alguma circunstância, em alguma condição de sua vida, ele vai se sentir humilhado. E essa dor que é causada pelo seu orgulho fará então que ele procure esse ponto B, que é a humildade, por exemplo. Então, essa aflição e essa dor que nós naturalmente evitamos, ela faz muitas vezes que passemos então a buscar alguma coisa, né? E é difícil a gente entender isso, que muitas vezes a gente não aprende pelo amor, nós vamos aprender pela dor, que também é uma forma de amor divino que vai nos impulsionar para esse progresso, para essa evolução ou para um ponto B. E aí nós passamos a buscar, ou simplesmente pelo fato de queremos e amarmos, né, esse caminho, ou simplesmente pelo fato de evitarmos uma dor. Então esse é o primeiro ponto que Jesus nos fala, que é necessário que nós busquemos, batemos, para conseguirmos encontrar. Caso contrário, a dor vai nos impulsionar a buscar e encontrar. O segundo ponto é sobre a prece, né? Ou sobre o pedir, ou sobre o que estamos recebendo. Então, lá no Evangelho nos fala: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, o pai lhe dará uma pedra? E aí nós precisamos trazer isso para algumas reflexões, né? Muitas vezes o que nós pedimos através da prece ou das mentalizações que nós fazemos não são necessariamente as coisas que nós precisamos naquele momento. Por exemplo, muitas vezes podemos pedir para ganhar um prêmio, ganhar na Mega Sena, mas nem sempre estaremos em condições para receber um prêmio, ou receber um bem, ou receber alguma coisa que nós pensamos que estamos prontos. Porque talvez esse prêmio da Mega Sena poderá me trazer prejuízos dentro das leis divinas, pelo mau uso do dinheiro, por exaltar ainda mais o meu orgulho, a minha vaidade. Então, o que é importante entender é que nem sempre aquilo que nós pedimos ou gostaríamos de ter é aquilo que nós realmente necessitamos naquele momento. E que Deus sabe exatamente o que cada um de nós precisa. Ou seja, todas essas coisas que acontecem na nossa vida, as dificuldades, né, que nos aparecem, existe um motivo, existe alguma coisa que nós podemos tirar de lição nesse momento. E Deus sempre nos dá aquilo que necessitamos. Então, a prece nós não precisamos apenas ficar pedindo, porque Deus sabe o que nós precisamos e vai nos dar. Muitas vezes nós precisaríamos usar a prece como uma fonte de inspiração, o que fazer, como fazer, quando fazer, ou até mesmo para dar forças, energia para enfrentar aquelas situações. Assim como Jesus o fez, né? Certa vez falando: ó Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, se não for possível, que seja feita a sua vontade. E nesse caso, né, existia um benefício muito grande para todo mundo que teve essa oportunidade, né, de aprender, de entender o sentido da crucificação. E aí Jesus, então, recebendo essas forças, ele enfrenta aquele obstáculo, ou aquela dificuldade que passou na sua vida. Então, aqui nessa passagem, nós podemos entender essas duas coisas. Que é necessário esse esforço, nós devemos buscar. É possível a mudança, né? O Evangelho nos traz isso, essa esperança de mudarmos, sermos pessoas melhores. Isso pode ser aplicado tanto no ponto de vista material como espiritual. E o segundo é saber que Deus dá a cada um de nós aquilo que nós precisamos neste momento. Embora, pela nossa limitada visão, nem sempre conseguimos entender o porquê estamos recebendo aquilo, mas um dia nós compreenderemos, e o importante é sempre buscar algum
uma lição desses momentos de dificuldades, né, que nós passamos, porque Deus está nos dando com um objetivo útil. Agradeço a todos pela atenção e até o próximo estudo.